Olá, que tal? Que Deus me los bendiga a todos os obreiros, a todas as obreiras, colaboradores, CPOs, todos os grupos, porque não dizer todos os discípulos. Uma vez mais aqui estamos com ele programa Obreiros em Foco e já preparando-nos para 11 da noite, para a caminata de la fé. Pero nós outros estamos determinando que através dele programa Obreiros em Foco, a cada dia que mostramos uma qualidade dele discípulo, uno pode se identificar. Ayer hablamos de la primeira qualidade de um discípulo, porque um discípulo é aquele que determina, solo vou agradar a Deus. E quando ele determina solamente agradar a Deus, ele começa a sofrer as persecuções, porque já não quer agradar a todos, solamente a Deus. E hoje vamos falar da segunda qualidade de um discípulo, que é um tipo de qualidade que ele, diabo, odia muito, uma qualidade importantíssima. Por isso, aí está, qualidades de um discípulo. Mas antes eu gostaria que todos aqueles que estarão com nós outros em la caminata de la fé, eu estou me encargando deste compromisso de clamar por todas as pessoas em la caminata de la fé. E por isso he pedido que você envie seu nome, ele nome de toda sua família, através de nosso WhatsApp 099 895 9144. Você poderá escrever-nos e enviar, porque vamos orar por você que está pela TV Universal, pela Rede Aleluia, pela Rádio Ecoantena 1030 AM, quem acompanha por Facebook Obreiros Equador ou de YouTube Obreiros Equador Universal, você poderá enviar por aí mesmo. E ao final do programa, prepare-se, discípulos, porque estaremos buscando a força, o poder do Espírito Santo para fortalecer nossa vida e para permanecermos nele caminho e dia tras dia ver a diferença do Espírito Santo em nossas vidas. Vamos a uma história de quem pudo ver a diferença em sua própria vida, porque isso diferente, porque se entregou a um Deus diferente, tomou atitudes diferentes, e quando somos diferentes, quando usamos uma fé diferente, o milagre acontece. Preste muita atenção e já regressamos. ¿Cuál es su nombre? Adriano. ¿El suyo? Thais, ¿Quién va a hablar? yo hablo bastante. Obispo, yo llegué a la iglesia en la miseria. Mi marido me golpeaba en casa, al punto de sacarme sangre dentro de casa. Él me arrastraba por los cabellos, pasábamos hambre, andábamos en una bicicleta vieja, él, mi hija y yo. La bicicleta se caía a pedazos. El piñón se agujereaba, a veces la rueda se soltaba, y yo vendía dulces en la calle, de puerta en puerta, para poder sustentarme dentro de casa y recibiendo sus golpes. Era una vida completamente destruida. Después empezaron a faltar las cosas en casa, empezó a pegarme. Yo le pedía atención, le pedía cariño y él me golpeaba. Llegó a un punto de que en una fiesta de Año Nuevo, una vecina me socorrió porque él me había reventado la nariz y me salía mucha sangre. Ahí yo fui medicada, todo era así como yo vivía, completamente destruida. Golpes, miseria, no tenía para comer en casa, las personas me miraban y me llamaban desarrapada, yo usaba calzado viejo, ropa andrajosa, realmente sucia, como si fuera una persona de la calle, pidiendo para comer en la puerta de los demás. Hasta que usted llegó a la Iglesia Universal. Hable de la hoguera santa en su vida.
¿Qué es lo que Dios hizo en su vida en la Hoguera Santa? Bueno, después de una golpiza que él me dio, yo encendí la radio. Cuando él se fue de casa porque me golpeó mucho, yo la encendí y estaba la campaña de Israel. El pastor estaba hablando de eso y yo no tenía más esperanzas. Ese día yo quería matarme y fui a la iglesia sola, con mis zapatos rotos, la ropa toda sucia, toda golpeada, porque él me había dado una golpiza. Y yo me senté en la primera fila. Las personas me miraban, entonces el pastor anunció la Hoguera Santa de Israel y dijo que si uno hacía el voto de la Hoguera Santa, iba a cambiar su vida. Yo oí eso y fue como una esperanza, porque yo no tenía vida. Y yo estaba llorando y les dije, yo entendí, yo voy a agarrar porque yo entendí. Y yo no tenía nada, obispo, para colocar en aquel sobre. Es decir, yo tenía, en realidad, y no lo sabía. Llegué a casa con el sobre y él llegó quejándose y golpeándome. Él no sabía que yo lo había agarrado. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Comencé a mirar. Me quedé toda la madrugada levantada llorando, diciendo, si Dios no cambia mi vida, con este sobre que agarré, con este voto que voy a hacer, voy a matarme, porque no aguanto más. Y yo subí con él y le dije, vas a subir conmigo, porque tú eres mi campaña. Y él subió junto conmigo, medio así, pero subió junto a mí. Pusimos ese voto en el altar. Ni el pastor creía que yo había cumplido ese voto, obispo. Yo cumplí. Yo había subido sola. Cuando yo descendí con él, descendí diferente. La miseria se quedó en el altar. No era más aquella Thais. Y él también descendió diferente. Él llegó a casa. La casa estaba toda vacía, estaba sin muebles, estaba sin nada. Pero había una fuerza dentro de mí y dentro de él. Y él comenzó a pedirme disculpas, comenzó a pedirme perdón por las cosas que me había hecho. Y yo lloré mucho. ¡Ay, caramba! Mi marido me pegaba, me golpeaba. Él dijo, usted tenía razón, yo bajé diferente. Realmente ese lugar tiene algo especial. Yo le dije, no es el lugar, es el voto que hice con Dios. Y Dios comenzó a darme dirección, obispo. Yo comencé a trabajar en el ramo de ventas y Dios comenzó a abrir mi visión cada vez más. Y fue cuando abrí mi empresa de representaciones de negocios. Yo no terminé mis estudios. Y hoy nuestra vida está totalmente bendecida. Tenemos una casa en el litoral, en la Baixada Santista, carro, moto, la empresa, mi marido, maravilloso, la empresa. Tengo un equipo de ventas que trabaja para mí. Represento negocios, represento a grandes empresas en la Baixada Santista. Todo lo que se puede imaginar. Nosotros paseamos, nosotros viajamos, comemos bien, mi hija está estudiando medicina. Toda bendecida mi vida. Cambió la historia de vida de ustedes. Cambió completamente, obispo. Es otra cosa en relación a lo anterior. Solo Dios pudo hacer eso. ¿No la golpea más? Ya no la golpea más. No, ya no quiero saber nada más de eso. Desde que descendimos del altar, mi marido, estamos de luna de miel hasta hoy y no nos detuvimos ahí. Nosotros continuamos sacrificando, una tras otra. El sacrificio es nuestra vida. Tenemos que continuar, no podemos parar. En esta última también hicimos una locura también. Y Dios también honró, ya está honrando. Ya conquistamos lo que colocamos y cada vez más Dios está bendiciendo, obispo. Dios bendiga mucho más la vida de ustedes. Nuestro Deus sempre determinou que seus discípulos e todo aquele que quer ver a grandeza de Ele, tome e use uma fé diferente, tome atitudes diferentes e use uma fé diferente. Quando digo fé diferente, é que antes usávamos uma fé emotiva, uma fé religiosa, uma fé acomodada,
Mas quando nós outros passamos a usar uma fé de verdade, esta diferença causou uma diferença também em nossas vidas, porque eu não posso anelar uma diferença se sigo com a fé vieja, com a fé antiga, aquela fé que eu penso que eu tenho que ser bendecido por causa de meu dolor, por causa de meu sofrimento. Não, eu sou bendecido por causa de minha entrega, por causa de minha vida 100% e nele altar. Por isso que estaremos às 11 da noite em la caminata de la fé, e nesta caminata todas as pessoas aprendem a como ter uma vida diferente e nele altar. E quem tem vida diferente e nele altar, Deus bendice esta pessoa, começando esta bendição, não é de afuera para dentro, mas de adentro hacia afuera, ok? Esteja com nós outros 11 da noite por Oromar TV em vivo. E eu estou me responsabilizando de orar por aqueles que estão enviando seu nome, ele nome de sua família, através de nosso WhatsApp 099 895 9144, porque 11 da noite começa a caminata de la fé, mais ou menos um quarto para a meia-noite, já estaremos todos nós outros pastores, com o senhor Obispo Gustavo em el altar, conectado com todos os pastores dele país, e clamaremos para que esta diferença aconteça e sua vida seja transformada. Por isso, envie-nos, porque estaremos orando e queremos que você esteja com nós outros também em esta caminata de la fé. Vamos a mais uma história e já vou volver para mostrar a segunda qualidade de um discípulo. Por favor, discípulos, passe a voz, chame para outro, avise, pastor Jorge, em la meditação, vai falar da segunda qualidade dele discípulo, e eu tenho a certeza que essa segunda qualidade você vai observar que é muito importante em la vida de um discípulo. Antes de conocer de Dios, mi vida era totalmente destruida. Por causa de los vicios, yo peleaba mucho con mi esposa. Mi nombre es Carmelo Salazar. Prácticamente yo me la pasaba con mis amigos, tomando alcohol, drogándome. Mi vida era totalmente una vida que no reflejaba nada de Dios. Y por causa de eso, yo estuve a punto de perder a mi familia. El peor momento de mi vida fue cuando mi esposa me dijo, hasta aquí nada más. Ya no quiero seguir contigo por causa de tus vicios, por el maltrato que me estás dando. Y me quiero separar de ti. Yo por mirar a mi esposo ya que siempre llegaba tomado en la casa, a veces no llegaba a dormir por causa de los vicios. En esa parte era por todo eso que había muchas discusiones también. Después de tanto batallar, yo llegué a punto de que ya me había cansado de todos esos problemas que yo estaba pasando, de tantas luchas, que llegué a pedir la separación, de separarme ya con mi esposo. Después de haber pensado todo eso, pues no me sentí nada bien, porque sabía que para una separación no era nada fácil. Ella intentó irse, pero yo la detuve. Claro, con engaños. Después de tanto sufrimiento, yo quise buscar un cambio de vida para terminar con esos problemas que yo estaba pasando. Alguien la invitó al centro de ayuda y ella empezó a participar antes que yo. Y ella fue la que estuvo prácticamente luchando por mí. Cuando yo llegué a este lugar, el pastor estaba predicando
que yo podría tener un cambio de vida. Y ahí yo entendí, cuando el pastor estaba explicando en la Biblia sobre esa diferencia, fue cuando yo decidí hacer un sacrificio por mi vida espiritual. Desde ese momento en que yo tomé la decisión de sacrificar, yo miré el resultado en mi vida. Me acuerdo el día en que yo subí en el altar con mi sacrificio. Yo subí de una manera. Yo bajé con la seguridad, con la certeza de que Dios estaba conmigo. De que de ahí en adelante Él siempre me iba a estar guiando en todo lo que yo emprendiera, en todo lo que yo quisiera hacer, porque yo sentí que el Espíritu de Dios estaba ahí conmigo. Por eso es que yo decidí, desde ese momento yo decidí dar todo de mí, no solamente lo material, sino que decidí dar mi propia vida, mi tiempo, para hacer las cosas de Dios correctamente, así como Él tiene establecido en su palabra. Y las bendiciones de Dios fueron añadidas en mi vida. Desde ese momento todo cambió. Después de esa vida que mi esposo vivía, ahora todo es diferente. Ahora vivo bien con él. Él dejó todos los vicios, dejó todo, se acabaron las peleas, los gritos. Y gracias a Dios y al Espíritu Santo principalmente, porque Él nos dio esa dirección, cómo restaurar ese matrimonio. De estar totalmente endeudado, ahora tengo una vida económica bendecida totalmente bendecida. De no tener nada, de vivir en un cuartito miserable con mi familia, ahora tengo mi propia casa, tengo mis propios negocios, tengo una tienda de ropa, tengo un negocio de plantas ornamentales, que son orquídeas y plantas verdes. Gracias a Dios que todo es por causa del Espíritu Santo. Yo puedo perder todo. Lo único que no puedo perder es el Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo no hay salvación. Y si no hay salvación, de nada sirve lo que yo he conquistado en este mundo. Ayer nosotros hablamos de la primeira qualidade de um discípulo, porque um verdadeiro discípulo, sua decisão é não mais agradar a todos, nem a si mesmo. Sua decisão é agradar a Deus. E hoje eu quero mostrar a segunda qualidade. São várias qualidades, porque um discípulo de Deus não tem uma qualidade. Ele tem várias qualidades importantes. E hoje, a segunda qualidade, como está escrito aí, ele, discípulo, sacrifica. Toda pessoa que ha dito que é discípulo de Jesus, é porque sacrifica. Nadie é bautizado com o Espírito Santo sem sacrifício. Eu não conosco a nadie que recebeu ao Espírito Santo e não teve que sacrificar. Eu não conosco a nadie que se liberou, que hoje é liberada de los demônios, liberado de problemas, liberado de males, se não houve sacrifício. Sem ele sacrifício, não há resposta. Sem ele sacrifício, de negar-se a si mesmo, não há como a resposta venir na vida de uma pessoa. Aí diz a explicação, há um sacrifício diário para manter-se em la fé,
e vivir lejos del pecado. Para que uno pueda viver lejos del pecado, ele sacrifício não é dia sim, dia não, é diário. Ele mesmo sacrifício que eu pensei a ser há 34 anos atrás, é ele mesmo sacrifício que estou fazendo hoje. É uma conquista diária. E cada dia que passa, nós outros vamos sacrificando mais para permanecer, os discípulos, para permanecer na presença de Deus. Não é para permanecer com um título ou com uma posição, porque um discípulo não está preocupado com a posição, ele está preocupado em servir. E para servir, ele sacrifício é importantíssimo na vida de um discípulo. Coloque isso adentro sujo. Coloque isso adentro sujo. Sem sacrifício, não há liberação. Sem sacrifício, não há buenos ojos. Sem sacrifício, não há como vencer a carne. Sem sacrifício, não há ele bautismo com ele Espírito Santo. E aí está ele versículo, São Lucas 14, 27, Jesus disse assim, Senhor Jesus disse, ele que não cargar sua cruz e não viene após de mim, não pode ser meu discípulo. Esta cruz é ele sacrifício de ser marido de uma só mulher. É ele sacrifício de hablar a verdade, aunque esta verdade não lhe venga trazer nenhum benefício. Às vezes, para falar a verdade, uno se prejudica, mas tem que falar a verdade. Quem tem caráter de Deus, habla a verdade. Ele sacrifício para medir as palavras. Ele sacrifício para ter seus olhos solamente em la mirada que agrada a Deus. Coloque isso dentro de você. Todo discípulo, em la vida de ele, quando és um discípulo de verdade, em la vida de ele há sacrifício. E vá se preparando, porque este sábado agora, dia 4 de dezembro, nós outros estaremos nele primeiro sábado do mês, às 4h30 da tarde, com mais uma reunião dos discípulos, ou melhor dito, a sexta reunião, e nesta reunião, quem estará ministrando a palavra será o senhor Obispo Macedo. Será muito forte, passem a voz, todos os coordenadores, ajude-nos a avisar aos obreiros, aos colaboradores, aos CPOs, aos que participam, obreiro, de um grupo, avise ao grupo jovem, avise ao grupo de evangelizadores, avise ao grupo Caleb, ao grupo Cura de los Vícios, para que todos venham. Esta reunião está aberta para todos, porque a palavra que o bispo vai ministrar, eu tenho a certeza que o Espírito Santo bendecirá a muitos os discípulos e fortalecerá a todos espiritualmente. Passe a voz, porque será desde aqui do Templo de la Fé, com transmissão para todo o país. Ingrese al Facebook de Obreros Ecuador. Síguenos en nuestro fanpage dándole me gusta. Entérese de las novedades y reciba mensajes de fe y edificación para su vida día a día. Obreros Ecuador. Bueno, se usted todavia não enviou seu nome e ele nome de toda a família, aún há tempo. Aí está nosso WhatsApp, 099 895 9144. Nosso Deus não é um Deus de melhora, mas um Deus que causa uma grande diferença. E esta diferença começa aqui, dentro de nós outros. Quando nós outros temos consciência, há que sacrificar,
Há que viver uma vida de sacrifício para agradar a Deus. Eu estarei com todos os nomes às 11 da noite, porque 11 da noite começa a caminata da fé por Oromá TV em vivo. E 1/4 para a meia-noite estaremos nós outros pastores, as esposas de pastores, com o senhor Obispo Gustavo, conectado com todos os pastores e obreiros do país. Será a caminata da fé, onde Deus lhe bendicirá, ok? Vamos agora falar com aquele que hace a diferença, desde adentro hacia afuera, que és o Espírito Santo. É momento de falar com Deus. Nuestro Deus e nuestro Padre, Espírito Santo, nós outros, todos os dias determinamos unir nossa fé com todos os discípulos e buscar de tu presença. Aqueles que já têm tu presença são renovados, avivados, fortalecidos. E aqueles que seu desejo é ser discípulo de ti, discípulo da luz, discípulo de Jesus, necessita de esta armadura, que és tu presença, que és ele poder do Senhor. Por isso, Espírito Santo, estamos aqui para lhe dizer que o Senhor é nossa roca, ele Senhor é nosso poder, ele Senhor é nosso escudo, porque este poder nos dá equilíbrio, este poder nos dá domínio próprio. Através deste poder, não permitimos ser influenciado por aquilo que é sujo, por aquilo que é malo, imundo e podrido. Ó Espírito Santo, fortaleça a todos os discípulos, fortaleça de maneira que eles nasçam do Espírito do Senhor, que eles sejam nascidos do Senhor, e não nascidos da carne, e não nascidos da vontade do homem, não, mas nascido de verdade do Espírito. Por isso eu determino que eles, todos eles, sejam bendecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Discípulos, não vá se olvidar. Não vá se olvidar, porque será este sábado a hora, dia 4 de dezembro, 4h30 da tarde, com todos os obreiros, todas as obreiras, colaboradores, servos e todos de Guayaquil vendrão acá nele templo de la fé. Coordenadores, ajude-nos a avisar a todos, a organizar, porque este mensagem que o Bispo Macedo estará ministrando é muito forte e bendicirá a todos os servos de Deus. Não vá se olvidar que nós outros estaremos 11 da noite, daqui um rato, 11 da noite em vivo, desde o altar do Templo de la Fé, e 1/4 para a meia-noite a oração. Eu estarei encarregado, aqui estão os nomes, as pessoas que escreveram, e eu estarei pedindo a Deus, você que enviou por WhatsApp, e você que nos enviou também por Facebook e YouTube, esteja com nós outros, porque em esta caminata da fé, a fé é avivada, a fé é fortalecida, e sua vida será grandemente bendecida. Hasta amanhã, com ele programa Obreiros em Foco. Este fue su programa, Obreros en Foco, que tiene por objetivo ayudar, orientar y fortalecer su fe inteligente. Invite a alguien para ver el próximo programa con usted.